Há poucos dias, uma notícia tomou conta da pauta da mídia e também das redes sociais. A informação de que Brasil e Argentina teriam interesse em criar uma moeda comum para a liquidação de transações internacionais. Moeda essa que já teria até um nome, SUR. E aí não param de chegar perguntas de: Bruno, você acha que isso vai para frente? Pode ser bom para o Brasil? Quais seriam as consequências? E principalmente, o que fazer, né? Tem algo que vai mudar na maneira como você investe por conta da veiculação desse tipo de notícia? E é sobre isso que nós falaremos hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, é quem fala Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar na pauta do vídeo, eu quero lembrar novamente das inscrições do Viver de Renda Turma 20, que abrirão no dia 13 de fevereiro. Para quem não conhece o Viver de Renda e acompanha o canal há menos tempo, é o meu curso de educação financeira que visa pegar a pessoa que pode ser completamente leiga quanto a dinheiro e ensiná-la a investir, construindo uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa efetivamente viver da renda do patrimônio que ela construiu. Para quem quiser mais informações, há um link de pré-inscrição aqui na nossa bio. E eu lembro também que você pode conseguir desconto no Viver de Renda de até R$1.000 ao participar do nosso quiz que acontece ao final de cada vídeo. Você entra no link da Tuto que está aqui na descrição, responde perguntas sobre o conteúdo do vídeo e acumula uma pontuação que pode ser trocada por relatórios da Speech, nossa casa de análise sobre fundos imobiliários, ações, renda fixa, ou acumulados para serem trocados na inscrição do Viver de Renda. 1.000 pontos te dão direito a R$1.000 de desconto na turma do VR20. Ou seja, vale muito a pena participar do quiz. Agora, entrando no assunto do vídeo, essa pauta da criação de uma moeda única para o Mercosul, ou nesse caso, né, iniciando por Brasil e Argentina com a intenção de convidar outros países para aderir a uma moeda, que não seria uma moeda inicialmente para você excluir o peso e o real, seria só para liquidar transações internacionais. Ela não é nova. O Paulo Guedes, por exemplo, já tinha dado uma opinião favorável a esse assunto, mas desde a eleição do Lula, essa pauta tem se intensificado. Não é a primeira, não é a segunda e nem a terceira vez que se fala do assunto. É que agora, com realmente os presidentes falando disso mais abertamente, tendo um encontro para discutir o assunto, ela de fato ganha mais relevância. Mas o primeiro ponto é que a criação de uma moeda comum, ainda que seja uma moeda que não vai excluir peso e real, seria para liquidação de transações internacionais, ela não é simples, ela não acontece da noite pro dia, né? Que nem fritar um pastel ou fazer um miojo que em 3 minutos está pronto. E a gente tem como exemplo até a própria questão da União Europeia e do euro. Entre o começo da União Europeia e o euro, foram 4 décadas. Depois que o euro foi criado para começar a circular de fato, foi mais uma década. Então isso não vai acontecer agora no governo Lula, muito provavelmente, e talvez nem no próximo governo. Pode demorar muito para esse tipo de coisa ser implementada. Ah, Bruno, mas temos ganhos de produtividade com tecnologia, talvez seja um pouco mais rápido. Até pode ser mais rápido, mas eu não acho que tão rápido a ponto de afetar a sua vida que está poupando em reais. Até porque, como eu disse, a intenção inicial, assim como foi no caso do euro, não é substituir a nossa moeda, mas criar uma moeda para liquidar transações internacionais. E aí tem um ponto muito interessante, porque esse tipo de iniciativa de se criar uma moeda para que a gente não precise usar o dólar em transações internacionais ganhou muito mais força, sobretudo após o dia 26 de fevereiro de 2022. Parece que faz muito tempo, mas um pouco antes desse dia, a Rússia, governada por Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia, coisa que muita gente duvidava que fosse acontecer. Inclusive, eu gravei um podcast na época, coisa de mais ou menos 2 semanas antes da invasão acontecer, falando que, olha, eu acho estranho que um país mova o equivalente a mais do que o exército brasileiro para a fronteira e não faça nada com esse tanto de tropas, dando minha opinião de que eu achava que realmente haveria o conflito. De fato, e infelizmente, houve o início do conflito. Aquele podcast, inclusive, foi pro 1% mais ouvido de podcasts do mundo, o que é até engraçado, que o Spotify, na sua retrospectiva, me parabenizou. Disse mais ou menos o seguinte: algo maravilhoso aconteceu com esse episódio. O maravilhoso era a guerra entre Rússia e Ucrânia. Também não tinha como eles saberem que foi... Até tinha, eles tinham muitos dados, mas enfim, é uma mensagem geral. E aí nós chegamos ao acontecimento do dia 26 de fevereiro. Os Estados Unidos, em represália à invasão que a Rússia fez à Ucrânia, fez o seguinte: bloqueou o acesso da Rússia à sua reserva em dólares e excluiu a Rússia do sistema de pagamento internacional. Ficou muito mais difícil para a Rússia liquidar suas transações envolvendo compra e venda de commodities. Porque quando, por exemplo, você vai vender alguma coisa para a Rússia, você quer receber em dólar.
dólares e não em rublos russos que ninguém no mundo aceita, porque não tem muita demanda por essa moeda. Já o dólar, como é aquela moeda que é utilizada como meio de troca, unidade de conta, o preço das commodities, petróleo, soja, minério de ferro, ouro, Bitcoin é dado em dólares, ele é unidade de conta. E além disso, é a moeda na qual os bancos centrais pelo mundo deixam a maior parte das suas reservas. Quando os Estados Unidos fizeram isso, eles deixaram muito claro que, além de toda essa parte de moeda, unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, o dólar também tem uma quarta função, e não é a de fazer os economistas passarem vergonhas na hora de fazer previsões. Até pode ser uma função, então podemos dizer que o dólar tem 5 funções. E a quinta seria ser uma arma de guerra. Na verdade, a mais poderosa arma de guerra dos americanos. Porque se você pega boa parte dos conflitos dos Estados Unidos, sobretudo pós-1971, eles foram financiados mediante a emissão de mais moeda. Inclusive, antes disso, o Vietnã foi um marco na hora do mundo ver que, olha, os americanos estão abusando do seu privilégio exorbitante de poder criar dólares e utilizar para fazer suas compras internacionais, sendo que, até aquela época, o dólar tinha um lastro em ouro. Então, teoricamente, os americanos só poderiam criar mais dólares se tivessem mais ouro. O mundo começou a desconfiar que eles estavam fazendo algo muito diferente disso. E aí, na França, o presidente Charles de Gaulle, ele foi assessorado por seu ministro das Finanças, um liberal chamado Jacques Rueff, falando que, presidente, você deve trocar nossos dólares em reserva pelo ouro nos Estados Unidos. Eles mandaram um navio de guerra para os Estados Unidos para trocar algumas centenas de milhões de dólares, que era muito mais dinheiro no final dos anos 60 do que é hoje, e depois que a França fez isso, outros países começaram a fazer, até que no dia 15 de agosto de 1971, uma data muito emblemática para a história do dólar, o presidente da época, Richard Nixon, foi até a televisão falando que, devido a esse ataque especulativo, ele estava temporariamente removendo o lastro em ouro do dólar. Esse temporário tem hoje 51 anos, vai fazer 52 em agosto, mostrando como aquela frase do Milton Friedman realmente é profética, de que nada é mais permanente do que uma política temporária do governo. Depois disso, não havia mais lastro, mas o dólar continuou sendo utilizado pelo mundo, sobretudo porque os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo internacionais. Falando da Arábia Saudita, todos precisam de petróleo. Se o petróleo for vendido somente em dólares, todos precisarão de dólares. E isso garantiu a demanda por dólares no mundo inteiro, coisa que acontece até agora. Mas, após o dia 26 de fevereiro de 2022, e essa data, na minha visão, talvez fique registrada na história, assim como o dia 15 de agosto de 71 ficou registrado como o fim do lastro em ouro, como um ponto de inflexão na história do dólar. Porque depois que eles simplesmente pegaram e confiscaram as reservas russas, imagine a cabeça de outros países que possam ter desentendimentos com os americanos assistindo aquilo. Imagine a cabeça dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, que tem uma reserva superior a 3 trilhões de dólares, olhando para aquilo e pensando, quer dizer que essa reserva que a gente pensa que é nossa, de repente, pode não ser mais? Se, por exemplo, nós fizermos algo que os Estados Unidos não concordem, como, dando exemplo hipotético, mas que talvez venha a acontecer até num prazo curto de tempo, e que seria terrível pensando em termos geopolíticos e até de começo de um novo conflito, caso a China invada Taiwan, será que os americanos não poderiam fazer com os chineses o mesmo que fizeram com os russos? Por conta disso, começaram discussões de vamos criar uma moeda dos BRICS, aquele acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países emergentes que são mais relevantes dentro da economia mundial. Ou uma ideia da Arábia Saudita de falar, olha, de hoje em diante, como tem gente que está saindo do dólar, vamos começar a vender petróleo não só em dólares, mas também em outras moedas. E aqui na América do Sul, essa iniciativa de Brasil e Argentina de se criar uma moeda para que você possa liquidar transações internacionais sem depender do dólar. E inicialmente seriam só esses dois países, mas com a tendência de convidar outros países para também aderir ao bloco. E a gente deve ver essa temática de uma moeda comum para outras áreas explodindo e pipocando em vários pontos do mundo. Logicamente, isso não vai ser interessante para os americanos, porque afinal de contas, um dos pilares que faz com que eles possam criar muita moeda sem sofrer com tanta inflação é o fato de que há muita demanda mundial por dólares. Se o Brasil tivesse criado trilhões de reais igual os americanos criaram trilhões de dólares, nossa inflação estaria muito mais alta do que está agora. E os americanos só têm esse privilégio porque o mundo inteiro demanda a sua moeda, enquanto o real, por exemplo, é demandada pelos brasileiros e alguns países fronteiriços. Mas quando um russo faz negócio com um japonês, ele não quer liquidar as transações em real. Quando um japonês faz negócio com um australiano, ele vai utilizar dólares. Quando um africano faz negócio com um brasileiro, ele vai utilizar dólares. Então o fato do dólar ser muito demandado dá força ao dólar. Com a criação de moedas regionais, os Estados Unidos estariam nada felizes com isso. Então isso pode ser, no longo prazo principalmente, uma ameaça à hegemonia do dólar? Sim, não especificamente essa moeda SUR, mas essa tendência da criação
criação de moedas para depender cada vez menos do dólar. E agora, pensando na moeda em si, será que isso poderia ser bom para o Brasil? Logicamente, dependeria muito de como seria feito, e há bem pouca informação sobre isso, mas é bem complicado você tentar criar uma moeda comum para países tão diferentes quanto o Brasil e a Argentina e chamando outros países da América Latina para integrar esse bloco. Imagina uma Venezuela entrando nesse bloco. Apenas pensando que nós teríamos que ter um banco central para tomar conta dessa moeda. E aí já estamos entrando numa esfera de que um dia ela poderia substituir real e o peso. Como é que esse banco central lidaria com inflações tão diferentes? Porque imagina o Banco Central da Europa olhando para a inflação nos países europeus. Ela não é tão diferente assim, mas mesmo assim ele já tem muito trabalho na hora de definir se vão subir os juros, o quanto vão subir, porque mesmo com inflações mais ou menos semelhantes, tem uma Itália que é muito mais endividada em comparação a uma Alemanha. Qual vai ser o peso da subida de juros sobre a dívida pública italiana? Então esse tipo de preocupação aqui na América do Sul é ainda maior, porque se você pega a inflação hoje, a da Argentina em 12 meses está batendo 94,8%, enquanto a do Brasil está em 5,79%. A taxa de juros na Argentina é de 75% ao ano. No Brasil, que já é alta, é de 13,75%. E aí, comparado à inflação, a gente tem uma taxa real muito alta. Lá a taxa é negativa, porque a inflação é maior do que a taxa de juros. Então perceba que seria difícil tentar deixar essas economias mais alinhadas para que esse negócio pudesse ter sucesso. E eu também não acho interessante você se juntar com um país tão mais fraco na hora de criar uma moeda comum. Como é que seria isso? Seria um banco central onde os dois dariam as cartas? E aí outros países não teriam como decidir se vão criar mais moeda em si, só aceitariam? Pensando nisso, né, que eles podem criar moedas e outros vão aceitar sem poder dar pitaco, eles vão ter um poder de inflacionar essa moeda e conseguir algumas compras internacionais. Pode de início ser bom para esses dois países, até que essa moeda venha a perder credibilidade, porque uma série de outros países vão pensar, para que eu vou receber nessa moeda que quase ninguém aceita se eu posso, por exemplo, liquidar a transação em dólar e eu não me vejo tendo problemas com os Estados Unidos? Uma Venezuela, por exemplo, para eles seria bem mais interessante aderir a essa moeda. Outros países pensariam duas vezes. Mas, no geral, o que seria muito mais interessante para o Brasil, ao invés de criar uma moeda junto com a Argentina, seria se aproveitar do seu tamanho na América Latina e dessa tendência de outros países quererem depender menos do dólar para falar, então por que a gente não pode liquidar transações internacionais aqui dentro do nosso bloco, no Mercosul, em reais? Afinal de contas, a minha moeda é mais forte do que a moeda de vocês e aí você não tem dependência apenas do dólar americano. E por que isso seria melhor para o Brasil? Novamente, por conta da questão da demanda. Moedas também obedecem à lei de oferta e demanda. E se você tem mais demanda por reais vinda dos países vizinhos, aquilo deve garantir que o real mantenha o seu poder de compra por mais tempo. Porque se mais pessoas querem comprar algo de uma oferta limitada, como essa moeda, o preço dela tende a subir ou ela tende a sofrer com menos inflação ao longo do tempo, ainda que de tempos em tempos a gente tenha mais injeção monetária na economia. Mas a grande dificuldade para isso é que uma Argentina, por exemplo, a falar, assim eu não quero, prefiro o dólar ainda. O que eu quero é que a gente crie uma moeda que eu também possa ter um poder de criar mais caso seja necessário. E se ambos estiverem interessados nisso, somente em inflacionar a moeda, como são países, né, Brasil e Argentina, mas podemos estender a boa parte da América Latina, que não tem muita responsabilidade fiscal, que costumam gastar muito mais do que arrecadam, sobretudo a Argentina, que já tem os seus problemas com a sua moeda onde eles decidem tudo. Pensando nisso, é bem difícil que essa iniciativa dê frutos. E a gente pode até pegar um paralelo do porquê a Argentina só vai querer se ela também puder inflacionar um pouco essa moeda, ter um poder de decisão quanto a isso, naquilo que o FMI tem, que não é bem uma moeda, mas é um ativo de reserva, que são os, em português, SDRs. Na verdade, em português, se eu fosse traduzir a sigla, seriam direitos especiais de saque, são os Special Drawing Rights, que são esse ativo de reserva que o FMI pode criar, que ele teria um lastro em várias moedas diferentes, moedas relevantes no mundo. E se ele tem um lastro, por exemplo, onde ele tem uma parte em dólar, uma parte em euro, uma parte em coroa sueca, uma parte em franco suíço e no iene japonês, isso significa que para criar mais SDRs, esses países de maneira coordenada podem inflacionar um pouco a sua moeda também. E durante um tempo até foi veiculado que talvez isso fosse um substituto internacional para o dólar, porque o dólar dá esse privilégio exorbitante aos americanos de poderem inflacionar mais a sua moeda do que as outras, porque existe muito mais demanda. Então, com certeza, vários outros países gostariam que isso viesse a acontecer. É mais espaço para você poder criar moeda e gastar mais sem tanta inflação. Mas aqui a gente está entrando numa parte muito teórica, porque de fato tem muito pouca informação sobre o que seria a SUR. E com base nessa pouca informação, a gente entra na última questão do vídeo, que é, tá, e quanto ao seu portfólio, o que fazer de maneira diferente? E na minha opinião, agora, para o meu portfólio especificamente, nada. Até porque eu já tenho como meta pessoal, há alguns anos, ter 50% do meu patrimônio investido no mercado financeiro fora do país. Ou o país fora desse patrimônio, que é, por exemplo, o Bitcoin. Então, eu já faço isso porque o Brasil não é um exemplo em termos de segurança jurídica,
respeito à propriedade privada, estabilidade da moeda, independentemente de virar uma moeda comum no futuro que venha excluir o real e o peso para funcionar, se isso vier mesmo a acontecer, ou uma criação de uma moeda que a princípio não interferiria muito na nossa vida, tanto faz. O real já é uma moeda que ela é exótica, ela é fraca comparada, por exemplo, a um dólar. Até porque os Estados Unidos, por exemplo, crescem mais e tem menos inflação no longo prazo do que o Brasil. Agora a gente vive um momento atípico, onde a inflação em 12 meses do Brasil é menor do que a dos Estados Unidos. Mas a tendência que a gente vê já a longo prazo é de uma inflação menor. E não só comparando com o real. Se compara com as moedas aqui no Brasil que vieram antes do real, é uma inflação muito, mas muito menor mesmo. Então, por conta disso, eu já tenho uma certa blindagem contra uma desvalorização do real muito grande ou da moeda que nós tivemos aqui no Brasil, num futuro hipotético aí. Logo, para o meu patrimônio não vai mudar nada. Agora, pensando em você que não investe fora, eu acho que você não tem que esperar algo assim acontecer para começar. O ideal é que você já comece a internacionalizar uma parte do seu capital. Inclusive, eu acho que a gente está numa janela interessante para isso, que deve durar, pensando que o Roberto Campos Neto vai ficar no Banco Central até 2024, um Banco Central independente, pelo menos uns 2 anos, que devem ser aproveitados, como eu já disse. E aí, pensando em ativos nacionais, eu tenho sempre a preocupação de estar, de alguma forma, mais resistente a uma subida da inflação aqui no Brasil. Então, eu não gosto de pegar pré-fixados por um prazo muito longo, porque somos um país de uma inflação que geralmente é alta e que pode explodir em certos períodos. E quanto aos outros ativos que eu tenho na minha carteira, pensando em ações ou fundos imobiliários, perceba que são ativos reais. Uma ação é um pedaço de uma empresa. Empresas têm um patrimônio líquido, empresas têm terras, empresas têm imóveis. Fundos imobiliários, tirando aqueles fundos de papel, eles também têm os seus imóveis no portfólio. E esse patrimônio, ele costuma ser corrigido pela inflação, pelo menos até um certo ponto, né? Se um país realmente entrar em colapso, aí acaba esse tipo de correção, principalmente pensando em termos internacionais. Basta você se fazer a seguinte pergunta: será que um imóvel na principal esquina de Caracas vale mais hoje do que valia há 20 anos? Talvez em bolívares soberanos, na verdade, certamente em bolívares soberanos, sim, mas em dólares, muito provavelmente não, porque quem quer comprar aquele imóvel? Mas até que se chegue numa situação dessas de colapso, que eu não acredito que vai acontecer com o Brasil, deixo isso sempre muito claro quando eu falo com vocês, pelo menos não num curto prazo, é um negócio que demora muito tempo para vir a acontecer, basta continuar investindo o seu dinheiro em ativos que vão ser corrigidos pela inflação ao longo do tempo e tendo uma exposição internacional para caso a inflação aqui no país dispare. Esse tipo de coisa te dá muito mais segurança contra esse tipo de ideia exótica que pode aparecer na economia, de difícil implementação, não acho que vai acontecer no curto prazo, mas que poderia acontecer no futuro. Então, para mim, não muda nada. Mas se para você que se pega só investido em Brasil e cheio de coisas que não são resistentes à inflação, aí eu acho que é interessante você começar a pensar em como lidar com o processo inflacionário caso ele venha acontecer aqui no país, até porque já aconteceu várias vezes no passado. E se você não sabe como fazer isso, como investir o seu dinheiro corretamente ou como alocar parte dele diretamente nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, de onde você inclusive consegue acessar outros mercados de maneira muito facilitada, lembro novamente que a turma 20 do Viver de Renda vai começar no dia 3 de fevereiro e pega toda essa parte. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, responda o questionário da Tudo, que está aqui na descrição, para poder acumular pontos e trocar por descontos, inclusive na turma 20 do Viver de Renda. Um grande abraço e até a próxima.